Você está aí? Amém. Glória a Deus. Deus está aqui? Amém. Aleluia. Deus está aqui. Ele comanda esse lugar. Aleluia. Amados, Deus liberou sobre esta casa, sobre esta igreja esse ano, o tema mergulhando em águas mais profundas. O ano ainda não acabou, ainda dá tempo de você mergulhar em águas mais profundas, mas quem está desde o início do ano recebendo sobre isso tem testemunho para contar. Aleluia. Louvado seja Deus, o Senhor nos conduziu em águas mais profundas. Esse ano nós vimos o sobrenatural de Deus desse lugar e a cada momento chega ainda um reflexo, uma notícia nova do que Deus está fazendo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, quando eu perguntava aí 2026, Senhor, e o Senhor falava, vocês vão subir de nível. Amém. Vocês precisam mudar de nível. Isso é uma fala para a igreja, mas para todos que estão vindo aqui. Amém. Nós vamos acessar um outro nível. E o nível que o Senhor me deu para entregar a igreja, para liberar sobre a igreja, é o tema de 2026. Céus abertos sobre nós. Amém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque para ter céus abertos, nós precisamos de conserto primeiro. Amém. Nós precisamos de mudança. E aí nós vamos avançar em céus abertos sobre nós. Você quer acessar esse novo nível? Amém? Você quer? Você está entendendo o que Deus está fazendo e falando neste lugar? Deus quer nos levar a uma revelação muito maior sobre Ele e sobre o poder que Ele tem. O que nós podemos nele. Nós podemos mais do que temos feito, amados, e vivido. Deus quer que nós saiamos da superficialidade. O Senhor falava ao meu coração quando eu fazia esse esboço: chega, chega, estou farto de água lá embaixo, nos seus tornozelos. Eu quero que você acesse águas mais profundas, um nível maior em Deus. Gênesis 12, versos 1 e 2. Gênesis 12, 1 e 2 nos diz o seguinte, na Nova Versão Internacional. Então, o Senhor disse a Abrão, conhecido como pai da fé: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Amém. Tem uma tradução voltada mais para o original que diz assim no final: eu quero que tu queiras ser uma bênção. Porque Deus, ele não faz o que a gente não permite. Se a gente fechar a boca, a gente não fala. Claro que aí depois a gente tem consequência disso, né? Mas eu quero que você preste atenção nesse texto de Gênesis 12, 1 e 2 por um momento. Deus não estava falando com Abrão? O versículo começa: então o Senhor disse a Abrão. Quem é que estava falando com ele? Deus. Deus estava falando com ele. E por que ele precisava ir para outro lugar para Deus fazer alguma coisa? Ele já estava na presença de Deus. Amados, tem coisas que se nós não deixarmos para trás, nós não vamos avançar. Entende isso? Se nós não deixarmos algumas coisas para trás, nós vamos continuar no mesmo lugar, reclamando das mesmas coisas e não acessando céus abertos sobre nós. Abraão podia mudar ali. Deus estava com ele, ele estava na presença de Deus. Ele poderia ser um grande povo, uma grande nação ali onde ele estava. Mas não era isso que Deus tinha para a vida dele. Não era isso que Deus queria. E enquanto nós não estivermos no lugar que Deus deseja que nós estejamos, nós não vamos fluir. É simples assim.
Essa semana, estudando sobre esse texto, eu ouvi um pregador que eu nem nunca tinha ouvido, não me perguntem o nome, porque eu escuto tanta gente que eu não lembro. Mas ele falava assim: se você está num lugar que você tolera, saia dali. Porque casa de Deus não é lugar para você tolerar, é lugar para você fluir. Você tem que voar na presença do Senhor. Amém. Não fique onde você tolera, fique onde você recebe vida. E onde você libera vida. Porque senão você vai contaminar o lugar. A igreja, a presença do Senhor, não é para ser tolerada, é para ser amada, é para nós mergulharmos cada vez mais nele. Um novo nível de revelação está vindo sobre essa casa. Um novo nível de revelação eu profetizo sobre a sua vida, onde você e eu, nós vamos expressar muito mais de Deus onde nós chegarmos. Deus já tem dito isso aqui. Onde eu chegar, o Senhor chegou. Onde eu chegar, Deus chegou. Onde eu chegar, o sobrenatural de Deus precisa chegar junto comigo. Filipenses 3, 13 e 14, ainda na Nova Versão Internacional. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Aqui é o apóstolo Paulo falando. Mas uma coisa eu faço, ele está dizendo: eu não alcancei ainda, mas eu estou querendo chegar lá. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amados, pense comigo nesses 2 versículos por um momento. Não penso que eu mesmo já tenha alcançado, Paulo falando. Mas uma coisa eu faço, Paulo falando. Primeiro eu preciso o quê? Para avançar, eu preciso primeiro deixar as coisas velhas para trás. Eu preciso entender e aprender com as coisas antigas. As coisas antigas, as que foram ruins, eu preciso aprender com elas para não repetir. Elas são escola. As coisas boas, amados, sabe que às vezes eu escuto algumas pessoas, eu vou falar algo que talvez te surpreenda um pouco. Às vezes eu escuto algumas pessoas que estão tristes pelo que elas viveram de bom. Porque elas dizem assim: eu vivi tanta coisa boa e agora eu não estou vivendo mais. Elas não celebram, elas não agradecem. Elas perdem o óleo que foi liberado sobre a vida delas em determinado tempo. E não param para refletir o momento delas, qual é a estação. Durante esse ano nós falamos em alguns momentos sobre estações. Amados, no outono acontece o que com a árvore? Ela cai. As folhas caem. A árvore fica aparentemente o quê? Feia. Mas é necessário que isso ocorra para que a vida volte a brotar em abundância. É muito interessante, a gente tem esse pé de tangerina aqui no nosso jardim. É a única árvore frutífera que a gente escolheu ter. E tem ano que dá muita fruta. Sabe, há uns 2 anos, mais ou menos, atrás, nós colhemos, irmãos, eu estou na presença de Deus, foram uns 1000 frutos. Nós temos fruto, saíam sacolas aqui de casa para o Rio de Janeiro, quando eu ia para lá, saía sacola para os irmãos levarem, deu muito fruto, e é pocã, ela é deliciosa, ela é grande, ela é doce, ela é uma maravilhosa. Mas os outros 2 anos, não deu praticamente nada. Teve um ano que isoladamente deu alguma coisa, e esse ano, seca, sabe? E eu falava: Senhor, o que tu queres falar comigo? A igreja que se reúne aqui também precisa entender e fazer essas leituras proféticas. E aí, o Senhor falava ao meu coração: calma, eu não saí dessa história. E eu aguardei. Tem umas 2 ou 3 semanas, mais ou menos, foi na época que teve o Tcevô de Solidário, pouquinho antes, nós pagamos para limpar o jardim, e o diácono João Luiz falou assim: Lucília, vem cá, olha isso aqui. E as tangerinas brotando, tá cheinho
Luiz, que não providencia umas estacas boas, não, que os galhos vão quebrar, porque vai dar muito fruto. E aí eu falava, Senhor, então é tempo de frutificar? O Senhor falou, não. Primeiro precisa receber céu aberto, para ter estrutura, senão vai cair. Não vai suportar o peso da glória. Eu falei, amém. Então, talvez seja em 2027, não sei. O Senhor é que vai revelando. Mas, para a gente acessar esse novo nível, a gente primeiro precisa esquecer o que ficou para trás, deixar no passado o que é passado, aprender e deixar lá. O passado dessa tangerina, 2 anos atrás, não é mais. Ela está carregadinha de fruto. Então, louvado seja Deus, porque a prosperidade do Senhor, ela tem o tempo certo na nossa vida. E aí, quando a gente deixa para trás o passado, que foi o que Abraão teve que fazer. Abraão teve que fazer isso. E avançando para as que estão adiante, prossigo para o alto. Então eu deixo o passado no passado, corrijo aquilo que me incomoda ainda no passado, mágoas, tristezas, situações pendentes que a gente precisa resolver. Primeiro deixa isso lá, acerta. Não deixa o passado sem resolver não, porque ele vai bater na sua porta daqui a pouco de novo. E o pior, passado não resolvido, a gente repete. É simples assim, então resolva. Deixe esse passado no lugar dele e avance. Sabe, um atleta, a Bíblia fala sobre isso no livro de Hebreus. Um atleta, ele não corre com peso. Primeiro ele precisa o quê? Desembaraçar de todo peso. E aí ele corre a carreira que está proposta. Então, se você quer avançar num nível maior em Deus, uma das questões que você precisa é resolver o que você precisa deixar para trás. Abraão recebeu a ordem para sair com a família dele, largar a parentela. O que ele fez? Os irmãos sabem da história. Ele levou o sobrinho Ló, que depois só deu dor de cabeça para ele, porque ele desobedeceu. Ele precisava ter ido como Deus pediu e mandou que ele fosse. O que você tem que deixar para trás? Mágoas, decepções. Irmãos, eu preciso deixar decepções para trás. Eu tive muitas desde o início desse ano. E eu tenho falado com o Senhor, eu não entro 2026 com decepção nenhuma no meu coração. Amém. Em nome de Jesus. Qual é a frustração? Quais foram os desentendimentos que você teve esse ano? Quais foram as decepções? Tudo isso te impede de mudar o seu nível espiritual. Hoje é dia de você zerar isso. Em nome de Jesus. Deus não me chamou e não te chamou para ser depósito de lixo espiritual e nem de lixo emocional. Nós não temos que ser depósito de dores antigas, de angústias, de situações que nos deixam nos sentindo mal e para baixo. Em nome de Jesus. Hoje é dia de deixar essa carga no altar, para que você fique leve e consiga o quê? Se erguer e acessar níveis mais profundos em Deus. Precisamos deixar a mesmice. A gente acostuma, irmãos. O Senhor falava comigo. O meu povo se acostuma rápido até com o que não presta. E depois fica com medo de avançar. Nós, para irmos além, precisamos deixar o comodismo. Outra coisa que nós precisamos deixar, a religiosidade. A gente às vezes vive no ritual, repetindo coisa, a gente não é papagaio. Nós somos filhos. Temos uma herança. O Senhor já liberou coisas sobre nós. Aliás, Ele já liberou tudo. A Bíblia diz, tetelestai, tudo está consumado. Já foi feito. Já foi feito. Eu e você precisamos entender que a religiosidade não nos levou a níveis mais profundos. Precisamos crescer em Deus. E Deus falava comigo de pessoas acomodadas, de pessoas estagnadas. Ele me trazia à mente, inclusive, pessoas da própria igreja aqui. Está na hora, irmãos, de deixar a acomodação e a estagnação para trás. Josué 7:10, eu perguntava ao Senhor qual o versículo que eu vou amparar essa fala que tu colocaste no meu coração. E ele falava Josué 7:10, Lucília.
Josué 7,10 é a palavra de Deus para você hoje. Ele falou com Josué e hoje está falando conosco. Levante-se, porque você está aí prostrado. Prostrado. Às vezes a gente não se rende nem na presença de Deus, mas o primeiro problema maior que impede a gente de ser alegre naquela hora faz a gente o quê? Se prostrar. Desculpe. Levante-se, porque você está aí prostrado. Prostrado. Sabe, quando iniciou esse culto hoje, e eu peguei esse microfone, a primeira coisa que o Espírito de Deus me falou, não está aqui no esboço, ele me falou agora, né? Quando eu peguei o microfone. Ele falou, olha para o povo que está à sua frente. 95% de mulheres. E ele falava, invista nas mulheres e sacuda os homens que precisam de posicionamento. Se cada homem da igreja tivesse trazido um só, nós já teríamos aqui mais 4. Pelo menos mais 4 homens. Se posicione na direção de um novo nível. Deus vai nos transicionar. Eu creio. Aleluia. 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 Mas o que você precisa acertar na sua vida? Como nós vamos acessar um novo nível? Deus me deu 6 passos que a igreja já conhece. Eu só vou te lembrar. E vou te lembrar na ordem que Deus me deu. Primeiro, aceite a verdade de que Deus tem esse novo nível para você. Tem gente que vê Deus abençoando o irmão da direita, o irmão da esquerda, o irmão de frente, o irmão de trás, e olha para o céu e fala, e eu? O Senhor fala, você está no lugar que você quer estar. Não busca, não ora, não jejua, não lê a palavra, não faz nada, você não vai sair do lugar. Nada vai acontecer. Se posicione. Primeiro, então, aceite essa verdade. Deus tem um novo nível para mim. Segundo passo, caminhe na direção. Saia da estagnação. Caminhe na direção, deixando o quê? Tudo que te atrapalha de prosseguir. Terceiro passo, entenda que mudar de nível é melhorar em todas as áreas da sua vida. Não é só na área espiritual, não é só na área ministerial. Sabe? Então, entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. É isso. Desembarace do peso e prossiga. Avance. Comece a dar passos firmes e largos na direção de um nível mais alto na presença do Senhor. Quarto passo. Leve mais a sério e desenvolva as práticas espirituais. Igreja, quais são as práticas espirituais? Temos feito isso o ano todo aqui. Jejum, oração, adoração, louvor, palavra, comprometimento, seriedade, responsabilidade espiritual. O Senhor nos liberou essa expressão esse ano aqui também. Responsabilidade espiritual. Quinto passo, participe da vida da igreja. Irmãos, todas as vezes que você tem uma responsabilidade para apresentar algo a Deus na vida da igreja, você estuda mais, você ora mais, você busca mais. Enquanto você não faz nada, aí você luta contra o príncipe deste mundo que quer que você fique o quê? Sem oração, sem jejum. Não dá tempo, irmãos. Não dá tempo, nós temos muita coisa para fazer. E a gente às vezes esquece. Em 1 minuto, Deus dá permite uma cólica renal, igual eu tive domingo passado, e modifica uma semana inteira na minha vida. A agenda muda. O que eu achava que tinha que ser comigo não é. Para. Ou não faz, ou Deus levanta outro para fazer. A minha vida e a sua é assim, como um sopro. Então valoriza, porque o tempo é hoje. O tempo é hoje. O sexto e último passo que Deus falava comigo.
Compartilhe Jesus com outras pessoas. Você acha que foi salvo para fazer o quê? Você sabe, foi salvo para quê? Qual o propósito que Deus tem na sua vida? A gente tem falado o ano inteiro. Qual é o meu destino profético? Qual é o seu destino profético? Você acha mesmo que Deus só te trouxe nessa terra para comer, tomar banho, trabalhar, dormir? De vez em quando vir à igreja? Claro que não. Deus tem um plano para a sua vida. E com muito temor e tremor, eu quero te lembrar que quando nós não vivemos o destino profético, não tem sentido mais a gente estar aqui. Às vezes a gente vê vidas sendo levadas precocemente. E a gente às vezes não entende. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua também. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E avançando para as que estão adiante ou diante de mim, prossigo para o alvo, e o alvo é Cristo. Ele é o alvo. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Fique sentado por enquanto, do jeitinho que você está. Deus me deu 2 direções de apelo e eu quero colocar para você. Você que quer se livrar de impedimentos para crescer em Deus. Coisas que você ainda não conseguiu deixar para trás. E você entendeu, lembrou que tem coisas que você precisa acertar para você ir num nível mais profundo. E você que deseja acessar um nível maior em Deus. Tem alguém aqui, você não vai ser chamado a vir aqui à frente, mas eu gostaria de que você fizesse um sinal para que o mundo espiritual te veja. As pessoas estão de olhos fechados. Mas você que sabe que precisa se livrar de coisas que te impedem de crescer. Amém. Amém. Glória a Deus. Você que deseja acessar nível maior, não adianta eu falar, o Espírito de Deus falar, usar a minha vida se você não quiser. Você quer acessar nível mais profundo em Deus? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Coloque-se de pé. Comece a guerrear aí na sua vida. É você e Deus. Abra sua boca, comece a clamar. O que você sabe que precisa deixar para trás. O que você sabe que precisa se livrar. Comece a profetizar e declarar agora: mágoa, saia da minha vida em nome de Jesus. Decepção, não há mais espaço da minha vida para você. Bata em retirada em nome de Jesus. Frustração, o seu nome é fim na minha vida. Acabou. Eu estou inaugurando um tempo novo. Eu não preciso esperar a virada de 31 para 1º de janeiro. Eu começo agora um tempo novo na presença de Deus. Escassez, não existe mais espaço, porque o Senhor é a minha provisão. Eu vou acertar a minha vida com Ele e vou dar testemunho disso. Em nome de Jesus. Doença, a doença do inferno, saia do meu corpo. Em nome de Jesus. Jesus pagou o preço pela minha vida e pela minha saúde. Em nome de Jesus. Quem sabe você tenha que dar uma ordem para murmuração. Espírito de queixa, de murmuração, boca negativa, seja agora lavada e purificada no sangue de Jesus. E que haja um vocabulário novo para a honra e glória do nome do Senhor. Quem sabe você precisa deixar esse cântico de tristeza para trás. E aí você vai dizer: eu recebo na minha vida um cântico novo para a honra e glória do nome do Senhor. Veja o que você precisa deixar para trás: raiva, ira, quem sabe impulsividade, ansiedade. Já falamos aqui de tristezas, deixe para trás. Em nome de Jesus, receba o espírito de vida que vem da parte do Senhor. Em nome de Jesus. E você que deseja acessar um nível maior em Deus, comece a colocar a sua vida diante de Deus. Comece a ter mais responsabilidade na presença de Deus.
e comece a dizer: Senhor, eis-me aqui. Me leva a lugares mais altos. Eis-me aqui, me leva a um nível maior. Eis-me aqui, eu quero viver céus abertos para a honra e glória do teu nome. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, declaramos, ó Deus, que a tua palavra nos basta. Declaramos que a tua presença, Senhor amado, ela é, ó Deus amado, melhor do que a nossa vida. Louvado e engrandecido seja o teu nome, o Senhor da igreja, o Senhor deste lugar, o Senhor desta casa, o Senhor da nossa vida. Ah, Senhor, muito obrigada, Pai, por essa palavra revelada. Eu profetizo vidas saindo da estagnação, saindo do comodismo, saindo do passado e transicionando para um novo tempo em nome de Jesus, para um novo nível em nome de Jesus. Declaramos, Senhor amado, na tua presença, vidas transformadas, vidas cheias do poder de Deus, vidas acessando o teu sobrenatural, vidas, Senhor amado, surpresas com os teus milagres, Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Sente-se, amado, sente-se, amada. Louvado seja Deus. Quero chamar a Maria Adelina. Oh. Não foi combinado, não, hein? Mas nós saudamos e celebramos a sua vida na presença do Senhor. Vou pedir a Radassa para vir também. O Renato não está, mas a gente vai orar. Ele vai estar em algum momento em nome de Jesus. E eu vou pedir o Lucas que venha também. O Lucas, ele é um grande usado por Deus, um grande responsável. Ele ama muito essa família dele, né? Ele ama muito. Eu queria muito que vocês viessem para cá, porque vocês não estão sendo vistos no vídeo. Isso. Louvado seja Deus pela vida da Andrelina. Onde está a Tisseva World Church? Glória a Deus. Amém. Eu queria que a Tisseva World Church, só a Tisseva World Church ficasse de pé. Amém. Em nome de Jesus. A Maria Adelina vai ser, só a igreja, amada. A Maria Adelina vai ser recebida por aclamação. Isso é responsabilidade da igreja. Por isso eu pedi à igreja para ficar de pé. Vocês recebem a Maria Adelina por aclamação agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Maria Adelina, é para vestir a camisa de verdade, viu? É para vestir a camisa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muitas vezes Lucas orou, muitas vezes Lucas convidou, muitas vezes ele fez e nós fizemos também. E Maria Adelina, timidamente, ela veio estudar conosco no Shemitah esse ano. Começou em março, aluna assídua, comprometida, dando satisfação quando não podia vir, entendeu que ela estava debaixo de autoridade. Louvado, engrandecido seja teu nome, o nome do Senhor. E Deus tem já liberado presentes antes mesmo, quando ela tomou a decisão. Quando ela tomou a decisão, ela ganhou um emprego. Aleluia, ela começa na igreja com testemunho para contar. Né? E quando ela veio conversar comigo, ela é para estar aqui hoje, né, dizendo que queria estar sendo mais uma na unidade da igreja, sendo uma aqui conosco. Ela falou: pois é, pastora, e eu ganhei um emprego. Amém. Eu vou amanhã ver sobre esse emprego. Então, o Senhor, ele já começou presenteando. Amém. Fidelidade ao Senhor não passa desapercebido no mundo espiritual, amado. Amém. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E a Radassa é outra resposta de oração, né? Louvado seja Deus. Radassa está fazendo preparo para o batismo, amado. Em nome de Jesus. Olha, celebrem dia 1º de fevereiro, porque ele vai chegar. Ele vai chegar. Em nome de Jesus. Radassa aceitou Jesus há um tempinho atrás. E ela vem confessando Jesus, tem estudado conosco, tem se mostrado ali de coração aberto. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai ser diferente com você. E eu profetizo
o pai, o esposo, aqui em nome de Jesus. Eu profetizo. O tempo de Deus não é o nosso, não. E a gente segue tranquilo em relação ao tempo de Deus. Vocês são resposta do Senhor nessa igreja. Eu louvo a Deus pela vida do Lucas. Lucas tem feito o que ele imaginava que ia fazer na obra e o que também ele não imaginava, ele vem fazendo. E a minha oração é que, eu já tenho falado isso, que Deus te mantenha em santidade, que Deus te mantenha como um guerreiro, que Deus te dê visão de futuro, que Deus te dê noção do propósito dele, e que nada, ouça bem, é sério isso, nada interrompa aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque qualquer coisa diferente disso, você não vai ser feliz. Então, em nome de Jesus, que seja assim. Amém. E que sirva de testemunho, né, para todos nós. Vamos ficar todos de pé agora, vamos orar pela Maria Andelina. Vou pedir meu esposo, diácono João Luiz, comigo nesse ministério. Pode passar por ali. Ele vai estar orando, na verdade, fica aqui, ó, pertinho de mim. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem cuida de nós. Nós pedimos ao Pai que o Senhor libere toda a sorte de bênção do céu sobre a casa, sobre a família da Andelina, ó Pai, e conquista toda aquela terra para a glória do Senhor. Também, ó Pai, continue nos abençoando com os teus anjos guerreiros, nos protegendo e guardando, para que possamos avançar em teu nome neste lugar, em nome de Jesus. Dai-nos nas nossas mãos essa terra, nós te pedimos isso, e pedimos a Deus que o Senhor continue nos guardando e protegendo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos a tua bênção nesse novo tempo da tua filha. Senhor, em nome de Jesus, declaramos a Maria Andelina virando uma página, Senhor, que há anos ela estava lendo e relendo. Declaramos um tempo novo, Senhor, uma história nova, Senhor, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, uma unção muito maior sobre ela, Senhor, um nível maior na tua presença. Essa foi a palavra que tu tens liberado hoje neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, renova, Senhor, as armas espirituais nas mãos da tua filha, Senhor. Limpa a espada da tua filha, Senhor, em nome de Jesus. E que haja, Senhor, uma liberação de graça sobre a vida dela. Eu declaro, Senhor, a tua bênção sobre ela. Eu declaro a tua bênção sobre a sua casa. Eu declaro, Senhor, a tua bênção sobre o cabeça, sobre ela, o seu esposo. Oro agora, Senhor, para que ele seja alcançado onde ele estiver. Espírito Santo, tu nem precisa desse microfone, Senhor. Fala ao coração dele, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Senhor, proteja a vida da Radassa. Livra a Radassa do mal. Brinde a vida da Radassa, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos, Senhor, as flechas do inferno sendo quebradas, Senhor amado, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, a Radassa uma mulher de Deus, uma Radassa cheia do poder de Deus, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, aleluia. Seja mais que bem-vinda. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Oh Deus. Obrigada, Senhor. Poder de Deus sobre a vida da tua filha. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Amém, igreja? Amém. Agora eu sou oficialmente de Sevaot Church. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu queria só falar rapidinho. Quando eu comecei a vir aqui,
Foi no dia que a gente trouxe o Bernardo com a Maria Luísa para a pastora poder apresentar. Naquele dia, a gente sentado na mesa ali, começou uma nova história na minha vida. Amém. Foi exatamente naquele dia, sentado naquela mesa, estava eu, a pastora, o João Luiz, a Maria Luísa e o Bernardo. E para a honra e glória do Senhor Jesus, dia 23 ela está chegando na minha casa para passar o feriado com a gente, né? Eu estava sentada ali e estava pensando, olha como é que Deus é fiel, né? E ali começou-se uma nova história, foi comentado sobre o curso, e ali o Senhor colocou algo no meu coração de eu fazer o curso. E eu dei o primeiro passo, falei com a pastora que eu gostaria, e assim sucedeu. E louvado seja Deus, Deus foi tão bom, que eu acho que eu terminei o curso no mesmo mês eu comecei a trabalhar, né, pastora? Foi assim, porque era muito cansativo, né? A gente vinha toda segunda-feira, e no mesmo dia, no mesmo mês, o Senhor, assim, fez assim, colocou tudo no lugar. E para a glória do Senhor Jesus, nós conseguimos concluir o curso. Só que o curso não era o final, o curso era só o começo, né? Para mim poder estar aqui. Foi uma preparação que o Senhor fez, né, para mim poder estar aqui. E para a glória do Senhor, nesse ano, como a pastora falou, Deus, o dia que eu coloquei os pés aqui, a pastora sempre declarava na minha vida um tempo novo. Amém. E eu tomei posse desse tempo novo na minha vida. E eu, no começo, eu estava assim, com muita dificuldade de vir por causa do carro, com o carro com problema. E até um carro novo o Senhor me deu, gente. Um carro zero. O Senhor me deu a honra de chegar na loja e sair com um carro zero de dentro da loja. Isso, irmãos, não é mérito do homem, isso é mérito de Deus. Porque quando nós damos um passo para o Senhor, Ele dá outro passo para nós. Mas com a diferença que nós damos um passo pequenininho e o Senhor dá um passo grande a favor das nossas vidas. E o Senhor assim tem feito, o Senhor assim tem abençoado. E do nada o Senhor abriu as portas de trabalho para mim, como a pastora falou. Na semana que eu tomei a decisão de vir conversar com a pastora, eu já recebi o telefonema e amanhã para fazer o exame. E já estou trabalhando para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que o Senhor me colocou lá naquele lugar, não para mim ser uma funcionária, mas para poder abençoar vidas naquele lugar, para que o Senhor me dê sabedoria para ajudar, para estar orando, para estar orientando quem for preciso ali, né, de uma forma espiritual. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que Deus é fiel. E eu agradeço o João Luiz, eu agradeço a pastora, eu agradeço o Lucas, né, que o Lucas ficava me chamando, foi também através do Lucas. Agradeço a minha família que está aqui, que estão sempre apoiando a gente, estão sempre apoiando o Lucas. E agradeço cada um dos irmãos da Tsevaot, né? Porque eu amo cada um, né? Antes de eu me lembrar, tá faltando alguém aqui, mas eu amo todos. Antes de eu me lembrar, os irmãos já estavam orando para mim poder estar aqui. Então, assim, é resposta de oração. Aqui hoje só foi, assim, um ato, né, simbólico, mas de coração eu já estava aqui. E eu agradeço a Deus e cada um de vocês. Amém? Aleluia, Deus é bom.